Bom dia a todos. É sempre uma alegria juntos meditarmos sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5, um dos mais importantes. Todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são importantes e trazem grandes lições. Mas hoje nós estamos falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças contidas no maravilhoso Sermão do Monte, onde Jesus traz os esclarecimentos mais preciosos para a nossa vida, para nos prepararmos já aqui nessa existência a viver melhor nos planos espirituais, no reino de Deus, como Ele nos convidava, né? Então, as bem-aventuranças trazem essas lições profundas e hoje nós vamos falar das aflições mais um pouco. Vamos falar de um tema um pouquinho difícil, o tema dessa manhã. Mas para que esse tema fique mais claro, nós vamos revisar um pouquinho todos os ensinos desse capítulo 5, né? Então vamos primeiro relembrar as palavras do Mestre contidas no Evangelho, tanto de Lucas como de Mateus, né? As palavras que dão vazão aos ensinos de Kardec nesse capítulo são palavras do Mestre. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Jesus consola, dá esperança, mostra um futuro melhor a todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, passando por momentos difíceis na nossa existência terrena. E naquela época muitos procuravam o Mestre, o auxílio do bom pastor, porque muitas eram as dificuldades à época, dificuldades mais materiais, de um mundo mais materializado, vivendo em guerras, em conflitos, em dificuldades físicas mesmo. Mas hoje o Evangelho continua com a mesma mensagem e 2000 anos depois continuamos aflitos ainda. Talvez não com aquelas dificuldades da época, mas com as nossas dores morais, com as nossas dificuldades físicas que trazemos conosco. E a todos nós o Evangelho continua dizendo: bem-aventurados os que sofrem, serão consolados, hoje sofrem, mas amanhã estarão melhor. Então o Mestre continua esclarecendo que as dores, por mais difíceis que sejam, são passageiras, né? São momentâneas na nossa existência. E o Espiritismo, Kardec, auxiliado pela espiritualidade, traz nesse capítulo 5 uma compreensão clara do que o Mestre queria dizer com essas palavras. Porque nós temos uma certa dificuldade de compreender que eu posso ser feliz estando sofrendo. Não é meio antagônico, né? Mas a razão nos leva a compreender o porquê de tudo isso, né? Através desse capítulo. Então, eles começam dizendo que Deus é soberanamente justo e bom. Que Deus não age com caprichos, não é parcial, não escolhe privilégios para ninguém. Olha, se Deus é justo, se Ele tem também misericórdia, todas as dificuldades pelas quais passamos são justas, senão Deus não seria justo. Então não há acaso nas leis divinas, não há acaso nas nossas existências. E eles nos explicam que as dores que passamos aqui partem basicamente de duas causas. Uma, pelo que fazemos nessa mesma existência. Então nós tomamos atitudes, nós trazemos pensamentos, ideias, nós vivenciamos em sociedade com algumas dificuldades, com algumas falhas de caráter, de personalidade, e erramos. E esses erros trazem resultados nessa própria vida. Então, grande parte das dificuldades que passamos são reflexos da nossa própria existência atual, das escolhas que fazemos. Mas, às vezes, nós estamos sofrendo desde o nascimento, ou com perdas de amigos queridos e tudo mais, e a gente não encontra nessa vida nenhuma causa. Eu não fiz nada que pudesse desencadear isso. Então, eles nos dizem, aí são das nossas vidas passadas, das nossas encarnações, das escolhas que fizemos nesse nosso passado. Se estamos numa escalada de evolução,
é óbvio que erramos muito mais no nosso passado do que acertamos, não é? Senão nem estaríamos mais aqui nesse planeta. Então, há sempre justiça nos sofrimentos, nas nossas aflições. Pensando nesse sentido, então, eu devo tentar superar as aflições, se elas são justiça divina? Devo lutar contra elas? Sim, certamente, eles nos dizem. É o objetivo dessa existência carnal. Crescer, evoluir através da superação das dificuldades. Temos que estudar, temos que trabalhar, temos que compreender os nossos semelhantes, temos que trazer o amor para dentro de nós, e com isso nós vamos amenizando essas dores que a vida nos traz, né? É exercitar as duas asas da nossa evolução, a inteligência e o amor, né? O caráter. Mas nem todas as aflições que nós trazemos têm possibilidade de solução, não é? Algumas nós temos que conviver com ela. Há até uma oração popular que diz assim: Pai, dai-me forças para resolver as situações de sofrimento que eu possa mudar, e resignação, paciência para aquelas que eu não consigo mudar, e sabedoria para distinguir uma das outras, né? No ditado popular a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Assim popularmente a gente fala. Então a espiritualidade conclui assim, resumindo o que é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos pode traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado as suas alegrias que lhe faltam na terra, no plano espiritual. Centuplicada. Tudo que sofremos aqui, teremos 100 vezes mais em bênçãos no alto, né? E os Espíritos nos trazem, assim, mais ou menos Kardec traz, auxiliado pelos Espíritos, uma comparação nesse sentido. Ele diz que o que nós sofremos aqui é como se nós tivéssemos uma grande dívida, uma dívida muito alta que não temos como resgatar. Mas o credor, aquele que nós devemos, diz assim: se você me pagar 1/100ª parte do que você me deve, eu dou quitação da dívida. O que nós faríamos? Faríamos todas as situações possíveis, passaríamos algumas necessidades, alimentaríamos com o básico, moraríamos numa situação, mas resgataríamos, pagaríamos esse 1% e ficaríamos quites, não é? E a reencarnação é mais ou menos isso. Pagando 1% de todo aquele passado de erros que nós trazemos, estaremos quites. Ó, a misericórdia divina, né? Então, pensando nisso e comparando a nossa existência com o que viveremos daqui para frente, é pouco, né? E 2000 anos depois, nós ainda temos dificuldades de entender essas lições. Alguns têm dificuldade de aceitar o cristianismo justamente por essa resignação diante das adversidades da vida, como se fosse uma falta de força, que nós deveríamos ser mais enérgicos, né? Mesmo na época do Cristo, eles esperavam um Cristo batalhador, que lutasse as suas guerras, né? E o Cristo vem dizer: meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para trazer a paz, né? Nós vamos ver isso em capítulos posteriores. Tudo se resume a buscar o reino de Deus, entender a função pedagógica dessa vida e a função da dor na nossa existência, para curarmos as nossas chagas morais, né? Então é difícil, de certa forma, entender e aceitar esses conhecimentos sem os esclarecimentos que a espiritualidade nos dá, né? Que pagando um pouquinho estaremos quites com o passado de erros. Então a dor é uma oportunidade que Deus nos dá de garantirmos a paz no futuro, Ele nos dá. Mas aí veio o tema central do Evangelho de hoje. Nem sempre nós conseguimos compreender e viver essas lições do Evangelho em nossas vidas, não é? Muitas vezes não conseguimos manter a calma, a resignação diante de feridas tão grandes que chegam a nós. E, na falta dessa capacidade, nós falhamos com pensamentos autodestrutivos, com dificuldades de interpretação da realidade. E essas provas de aflição, que às vezes escolhemos antes de estarmos aqui, podem nos causar sentimentos tão negativos e nós podemos entrar naquelas impressionantes estatísticas atuais de depressão, de doenças mentais e do famigerado suicídio, né? Quantos de nossos irmãos
não tendo essa compreensão que o Evangelho nos traz, não tendo a clareza do porquê dessa nossa existência terrena, se deixam levar, trazendo ainda mais dores para a sua existência terrena, né? Então, os amigos espirituais nos falam que, se aqueles propensos a se levar pelas emoções, praticando atos excusáveis diante das divinas leis, se essas pessoas compreendessem o cristianismo, as lições que o Mestre nos deu, se compreendessem um pouquinho do que a doutrina espírita nos esclarece, né, levariam os golpes da vida com uma certa indiferença, ele nos diz, até com uma certa alegria. Nossa, eu levo uma pancada da vida e me alegro. Sim, porque é uma oportunidade de eu provar a minha fé. É uma oportunidade de dizer, eu compreendo o Evangelho, eu sei que eu errei no passado, eu sei que eu tenho que mudar posições, eu sei que eu não sou perfeito, Pai. Se o Senhor quer me testar, aqui estou, eu me apresento. É difícil, né? Para todos nós é difícil compreender isso. Mas é a lição que o Mestre nos traz, né? Então, se nós compreendermos que o tempo pode ser nosso aliado ou nosso carrasco, tudo fica um pouco mais simples. Nós vivemos 80, 100 anos encarnados, mas nós somos seres espirituais que teremos a eternidade. Então, por mais que tenhamos uma vida inteira de sofrimento, ele vai passar, é passageiro. Mas é uma vida inteira, mas é passageiro. Somos eternos daqui em diante. Temos um futuro de bênçãos a nos esperar. A doutrina espírita é esclarecedora, vimos nos capítulos anteriores, que há muitos locais, né, onde reina a paz, onde encontraremos aqueles que já estão à nossa frente. Então temos que ter essa compreensão diante das dificuldades da vida. Podemos comparar da seguinte forma, imagine, duas pessoas caminhando em direção a uma localidade. Estão a pé, com pouca provisão, pouca água. O caminho é difícil, cheio de pedras, irregular. Eles têm que atravessar vales, montanhas, para ir a este lugar. Mas um deles tem uma carta no bolso. Essa carta lhe diz assim, nós te esperamos de braços abertos. Aqui é tão lindo, é tão perfeito. Temos amigos, temos alimentos, temos tudo o que precisamos para uma vida perfeita. Estamos te esperando, venha. E ele vai. Aquele caminho é difícil, tortuante, mas ele sabe o que espera e é até feliz com as dificuldades do caminho. Já o outro não sabe o que espera, não sabe nem para onde está indo. Então aquele caminho é difícil. Cada dificuldade é um tormento, cada tropeço é uma dificuldade maior e ele vai se lamentando na caminhada. Essa é a diferença daqueles que têm o Evangelho no coração e daqueles que não o têm. O caminho é o mesmo para todos nós. Nenhum de nós deixa de passar por dificuldades. Podemos nos apresentar aqui com um sorriso, né? Todo mundo acha, nossa, aquele é feliz. Nós não conhecemos o íntimo das pessoas, né? Às vezes é apenas uma máscara para a sociedade. Então nós não podemos julgar que um é mais feliz do que o outro, porque só Deus conhece o nosso íntimo. E o caminho é o mesmo para todos nós. As experiências são necessárias para o nosso crescimento. Todos nós passaremos por imensas experiências para crescermos. Algumas dolorosas, dependendo das nossas escolhas. Mas o Evangelho nos traz essa certeza de que há um mundo melhor nos esperando, que há amigos de braços abertos que estão para lá. E isso nos deixa mais serenos para enfrentar essas dificuldades, sem trazer as consequências difíceis de quando nos revoltamos contra a vida, né? Então, os amigos espirituais ainda nos fazem alguns alertas que Kardec selecionou como tema dessa manhã, né? O primeiro alerta é a responsabilidade das nossas palavras diante dos nossos companheiros de jornada. Todas as vezes que apresentamos ideias materialistas, ideias de que tudo se resume a esse mundo, egoístas, nós induzimos inconscientemente pessoas a tomarem decisões erradas,
como o suicídio. E somos responsáveis por isso. Então, aquilo que pregamos, aquilo que falamos, que refletem no coração do nosso irmão, é responsabilidade nossa, né? Então, temos que trazer sempre mensagens que possam trazer essa resignação, essa calma, essa compreensão. Jamais mensagens que os levem ao maior desespero, né? As ideias materialistas devem ser combatidas, eles nos fazem. E nos trazem ainda nas mensagens daqueles que faliram. Nós temos nos livros espíritas, entre o céu e o inferno, né? Nós temos o relato de alguns que falharam, que se deixaram levar por sentimentos negativos na vida e cometeram suicídio. E sofrem muito no plano espiritual. Eles trazem aqueles relatos vivos, né, que Kardec colheu com alguns. E mesmo em situações que possam induzir a uma certa... que eles pudessem ter uma certa verdade nisso, não havia essa questão. Tipo um exemplo, né? Alguns exemplos que está lá no céu e inferno. Uma mãe que perde o filho e se suicida para estar com ele no plano espiritual, o apoiando. Fala, nossa, a mãe teve um amor? Não, não teve um amor. Se ela tivesse o amor e a compreensão de que tudo tem uma lógica nas leis divinas, ela não faria esse ato, né? Deus tem um propósito para aquele filho e vai ampará-lo, né, no desencarne dele. Então, não é porque um filho vai antes de nós que nós vamos perder o amor a essa existência, né? Um pai que tira a própria vida para que o filho não vá para a guerra, porque ele fatalmente morreria. Eles dizem, quem garante que ele morreria na guerra, né? Então, nenhuma razão pode dar crédito a tirarmos a nossa existência em benefício de algo, né? Mas aí Kardec pergunta assim, se alguém que se acha desgostoso da vida, mas não quer extingui-la com as suas próprias mãos, não será culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar a sua morte útil na batalha? Ele fala, não, isso também é suicídio. Se ele sabe que vai desencarnar na batalha, isso não é coragem, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se está sendo útil ao próximo. Quando colocamos a nossa vida em risco para salvar alguém. Isso é meritório. Mas, mesmo que façamos isso com o objetivo de também deixar a existência, já se torna um suicídio, né? Então, o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá. Pode ser considerado isso um suicídio? Ele pergunta. Desde que o ato não entre com a intenção de buscar a morte, não há suicídio, mas sim devotamento e abnegação. Quem pode dizer que realmente ele vai sucumbir, né? Então, tudo tem nuances. Tudo nós temos que entender o verdadeiro sentido daquele ato, daquela busca. Tem uma palavra bonita aqui, deixa eu pegar aqui, que eu me perdi. Mas o Espírito nos diz assim, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, uma ideia, não uma realidade, cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se um homem ajuizado na terra é uma raridade nesse mundo, um homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, não há felicidade nesse planeta de provas e expiações. Sabendo disso, todas as dificuldades por que venhamos a passar, tem essa justiça, né? Para finalizar, tem um texto maravilhoso no Evangelho, nesse capítulo 5, que quando vocês estiverem sentindo esse sentimento dito aqui, leiam, ajuda na nossa melhora íntima. Se chama A Melancolia, de um amigo espiritual. E ele nos fala mais ou menos assim. Sabe que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e leva vocês a pensarem que a vida é amarga, difícil? É o vosso espírito aspirando à liberdade. Ele está cansado de estar preso ao corpo. É uma prisão e às vezes ele se esforça para sair. Como ele reconhece que está preso, que seus esforços são inúteis, vem o desânimo,
vem aquela languidão, vem o abatimento, e você se julga infeliz aqui na terra. Ele diz: crede-me, resiste com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. São inatas ao espírito dos homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não esperem que essas aspirações venham neste mundo. Aguarde pacientemente o anjo da libertação, que um dia romperá os liames que te mantêm preso ao corpo. Lembre-se, durante esse degredo na terra, vocês têm que desempenhar uma missão. Às vezes vocês nem sabem qual missão é essa, mas vocês têm que cuidar da sua família, têm que cumprir as obrigações que o Pai colocou nas suas existências. E no decurso dessa vida, desse degredo provação, vão desabar dificuldades, inquietações, tribulações, mas sede fortes, corajosos, suportai-as, afrontai com resolução. Duram poucos as dificuldades da vida e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais hoje. Jubilosos um dia eles você receberão de braços abertos e os guiarão para regiões inacessíveis às aflições da terra. Sede pacientes. Linda essa mensagem, vale a pena ler. E a literatura espírita é grande também em nos trazer o relato daqueles nossos irmãos que foram exemplos para nossas existências, que viveram vidas de devotamento e dificuldade, com dores físicas, mas mesmo assim amparando seus irmãos de caminhada, e que quando eles são recebidos no plano espiritual, quando os amigos espirituais resplandecentes de luz os recebem após o desencarne, são momentos únicos, momentos em que trazem a eles uma felicidade tão plena, tão perfeita, que nesse momento a mensagem de Jesus se torna tão real. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Que nós possamos ser recebidos assim um dia, né? Mais um lembrete importante para finalizarmos. Esse é do Chico. Ele diz mais ou menos assim. Lembrem, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Olha o que ele nos diz. Toda vez que a justiça divina nos procura para um acerto de contas e nos encontra trabalhando em benefício dos outros, ela manda que a misericórdia divina, que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, se chega o momento das nossas aflições e nós estamos trabalhando no bem, amparando os nossos irmãos, fazendo a nossa parte para esse mundo estar melhor, a cobrança é suspensa por tempo indeterminado. Que trabalhemos no bem, é o convite. E as aflições, por mais que venham, serão leves, porque o fardo é leve quando Jesus está ao nosso lado. Essa é a mensagem do Evangelho.